Olá, eu, João Guilherme, iremos falar um pouco sobre a obra de Franz Kafka, A Metamorfose. Escrito por Franz Kafka, A Metamorfose tem um início com o personagem principal, Gregor, que ao acordar após uma conturbada noite de sono, encontra-se metaforseado no inseto monstruoso. Kafka, além de importante autor tcheco, era formado em Direito. Fez parte de movimentos literários onde criações artísticas embasadas ao realismo, aspectos da metamorfose metafísica, lucidez e ironia eram tendências. Essa mistura de gêneros se reflete ao grande parte de suas obras, entre elas O Processo. A história de Metamorfose se passa num apartamento da família Sansa, onde, junto a Gregor, vivem sua irmã e seus pais. O autor não deixa explícito em que o personagem principal acaba se transformando, porém, imagina-se que pode ter sido numa barata ou outro inseto semelhante. Com as mudanças ocorridas nele, acabou abandonando seu emprego de caixeiro e, ora, os demais integrantes da família tiveram que arranjar empregos para que garantissem seu sustento. Desde então, ele passou o resto de sua vida de inseto dentro daquele quarto escuro. Sua irmã aparecia periodicamente para lhe dar alguma comida. Essa tortura rotina de humilde família Sansa se estende até o final dos dias de Gregor. Logo no início da história, o autor mostra a preocupação de Gregor com a família e com seu emprego. Mesmo não se sentindo bem, a personagem pensa na importância de trabalhar. Essa personagem que se fala é a irmã de Gregor. E como isso muda a vida de sua família. Kafka escreve a obra na visão da personagem principal. Então, cada personagem é visto do seu próprio. Cada personagem é visto na visão do próprio. O primeiro capítulo inteiro mostra a manhã da metamorfose de Gregor. E vários acontecimentos ocorrem nesse capítulo, que foram juntos com o segundo. Os cap... e- Perdão. Vários acontecimentos ocorrem nesse capítulo, que forma, junto com o segundo, os capítulos mais envolventes e movimentados da obra. Temos como exemplo a visita de seu chefe para saber o que aconteceu por não ter ido trabalhar e até mesmo o seu pai, que era visto por ele como um velho aposentado, incapaz de realizar qualquer atividade, espantando para o seu quarto, mandando ele para o seu quarto com uma vassoura, é, como arma. Neste capítulo, ainda há uma relação familiar entre os principais personagens. Existe preocupação dos pais e da irmã em relação a Gregor, e do mesmo quanto aos familiares, já que era ele que sustentava a família. Outra personagem que começa a ganhar destaque é a irmã, que se mostra mais presente para o irmão, se preocupando e alimentando. Basicamente, o primeiro capítulo se resume a isso, mostrando a transição de Gregor. O capítulo termina com a ação do seu pai, já citada. No segundo capítulo, o autor inicia falando do tratamento da irmã com o irmão, já que esta parecia ser a única da família que realmente se importava com ele, e por isso alimentavam com alimentos velhos e estragados, pois percebeu que Gregor não gostava mais de alimentos dos quais ele gostava anteriormente, já que ele estava se metamorfoseando e mudando tudo nele. E todos os dias, além dos alimentos, Grete limpava o quarto do irmão, e mesmo sem se comunicar, ela entendia os desejos e novos costumes dele, e isso despertava mais ainda o carinho de Gregor sentia por ela. Certa noite, após o jantar, todos, inclusive os inquilinos, se reúnem ao redor de Grete para ouvi-la tocar violino. A princípio, os inquilinos se mostram bastante entusiasmados com a apresentação da menina, mas, ao decorrer dos minutos, ficam cada vez mais entediados. Gregor, que amava ouvir sua irmã tocando, foi se aproximando cada vez mais, até sair do quarto. Os inquilinos, por vez, o avistaram, rastejando com muito sacrifício até a sala. E então
furiosos para o quarto, deixando claro que ali não mais se hospedariam. As sofridas palavras da irmã, temos que nos livrar dele, se referindo a Gregor, explicitam o sentimento de toda a família. Então, novamente, ele foi e ele foi e trancado no seu quarto, escuro, e na manhã seguinte já estava morto. Superando o momento de tristeza, a família se recompõe e resolve dar um passeio pela cidade. Na conversa da família fica claro que esperam por melhoras. Começam a ver o mundo como os olhos que viam antes da metamorfose de Gregor. E têm certeza que se livraram de um grande problema de suas vidas nos últimos meses. A mudança da família, Sansa, foi tão radical que agora passam a sonhar com o casamento de Gretchen. Agora eu vou falar um pouco uma crítica sobre a obra, que a obra fala. Kafka escreve a obra pensando em talvez passar uma mensagem de harmonia entre as famílias, como é notado no início da obra, com a preocupação de Gregor com a família. E depois de certo tempo, fica a mensagem de solidão dele no quarto, no mundo escuro, no quarto escuro, perdão, sem saber o que estava acontecendo. No mundo real, seria até certo ponto, psicologicamente dizendo, uma referência às pessoas alienadas de tudo, que sempre ficam no quarto escuro e acabam não sabendo o que está acontecendo ao seu redor, e se preocupa somente em satisfazer suas vontades e necessidades. Outro ponto interessante a ser citado é quando ele passa a ser um peso para a família. Muitas vezes, vemos essa situação no dia a dia com pessoas que têm alguma dificuldade física ou psicológica, onde os familiares os veem como pesos e mais, só peso e a mais, perdão. Só que um peso que eles não podem se livrar. A obra, logo no início, é algo fádigo, entediante, que com o desenrolar da história começa a chamar a atenção para as situações de Grego mais, cada vez mais, e cada vez mais por ele deixar de ser totalmente humano e se tornar um animal. Olá, meu nome é João Guilherme e vou falar um pouco sobre a nossa conclusão sobre a obra, que é uma obra do autor Franz Kafka, que é a Metamorfose, que é uma história muito interessante, uma história muito boa. É uma obra assim que requer muita atenção de leitura, mas quando você já pega o entendimento dela, fica tudo mais simples. Só que nem sempre de primeira você irá entender completamente a história que se passa no livro. Ou seja, você tem lá as pessoas que leem duas, três vezes. Ou seja, umas duas vezes já dá para você ler e entender assim um pouquinho. Mas é uma história muito sensacional, uma obra muito interessante, vale a pena ser lida e ser tipo, observado, analisado corretamente. Obrigado pela sua atenção e colaboração. Espero que você leia esse livro e reflita em tudo que nós falamos assim, ao longo dele. Nossa conclusão, nossa crítica que fizemos a ele, toda a história do livro, do conto. Você vai ver que as reflexões serão corretas e que vai ajudar muito na hora que você for ler o livro.